Oi, eu sou a Thay da Fischer e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre fio de malha. Um produto que inicialmente surgiu no mercado somente como fio de malha residual, que era confeccionado a partir de resíduo têxtil de grandes malharias e por vezes podia conter emendas, furinhos, manchinhas, diferença na espessura do novelo do início ao fim. Conforme a utilização desse material foi aumentando para artesanato, surgiu a necessidade do desenvolvimento de um produto que fosse específico para essa finalidade e não uma matéria-prima transformada em um fio de malha. E a Fischer foi a primeira do mundo a desenvolver o fio de malha extra premium com uma composição de 94% poliéster e 6% elastano. Hoje, a Fischer tem no mercado 3 espessuras de fio de malha extra premium. Todas elas são a mesma malha, confeccionadas internamente dentro da fábrica do início ao fim, o que garante a mesma qualidade dos fios, independente da espessura. E reforçando, eles são exatamente a mesma malha. Então a gente tem aqui o refinato, que é o fio de 15 milímetros, o Extra Premium, que é o fio de malha 25 milímetros, e o Nubble, que é o fio de malha 35 milímetros. Vou começar falando do fio de malha 25 milímetros, porque foi com ele que a Fischer iniciou a sua história. O fio de malha 25 milímetros é um fio muito versátil. Você vai conseguir produzir com ele desde cestaria até peças de decoração. E por ele ter uma espessura média, seria o mais indicado aí para maior quantidade e variedade de confecções. O refinato, ele veio para a Fischer como uma opção para detalhes, peças menores e mais delicadas. Então ele pode ser aplicado em vestuário, ele também pode ser aplicado em pequenos detalhes de composições feitas ou com o 25 ou com o 35 milímetros. Ele também pode ser usado em vestuário. Eu mesma já confeccionei peça de vestuário com ele, porém fica uma coisa mais conceitual, assim, uma coisa mais tipo de passarela, digamos. Para grandes eventos também é bem interessante. E hoje só a Fischer disponibiliza esse fio. Ele também tem sido muito utilizado para a confecção de maxi amigurumis, que é uma tendência que vem crescendo muito no exterior. Então é uma aposta certeira o 15 milímetros. E por fim temos o Nubble, que é o fio de malha 35 milímetros da Fischer. O Nubble é excelente para quem está procurando mais estrutura e rendimento. Então ele vai se aplicar muito bem, principalmente para cestaria, onde a gente precisa dessa estrutura e também no rendimento de trabalho. Se a gente vai fazer a cestaria com o Extra Premium, também consegue. Porém, a gente vai ter um pouco mais de trabalho para subir todo o cesto, né? Com o Nubble, o teu trabalho vai render muito mais, além de proporcionar mais estrutura. A gente também recomenda o Nubble para pessoas que estão iniciando no crochê e têm dificuldade de proporcionar essa estrutura, porque por ele ser mais espesso, a pessoa já vai ter uma estrutura ali naturalmente vinda dessa espessura. Então eu quero mostrar para vocês na prática como fica essa diferença de espessura. Essa peça aqui, ela foi confeccionada com o Nubble, o fio de malha 35 milímetros da Fischer. Com a mesma receita, foi confeccionado essa outra rosquinha, com o fio de malha 25 milímetros. Então essas duas aqui, elas têm exatamente a mesma receita, o mesmo consumo de fio, mas tem essa diferença de tamanho somente pela diferença de espessura do fio. E por fim, temos aqui a versão feita com o refinato. Olha só a diferença do Extra Premium para o refinato. Essa daqui foi confeccionada com 15 milímetros também. Mesma receita, mesmo consumo de fio, e só dá diferença no tamanho por causa da diferença de espessura. Então, com essas 3 espessuras, a Fischer hoje proporciona matéria-prima para confecção de qualquer item relacionado ao fio de malha. Ainda dentro dos fios de malha, nós também temos o Galaxy, que é um processo onde a base do fio é a mesma do Extra Premium, 25 milímetros, com todas as qualidades, sem emenda, sem diferença de espessura, com cartela fixa de cores, porém ele passa por uma
aplicação de glitter. Então ele vai ser bem iluminado e brilhoso, e esse brilho vai se destacar ainda mais em cenários noturnos. Como o fio Galaxy passa por esse processo de aplicação de glitter, ele é todo esticadinho para que seja aplicado o glitter em todo ele. Então eu recomendo que vocês orientem os clientes na utilização dele a darem uma pequena esticadinha para tensionar o fio e ele passar a ter aquele efeito rolotê já conhecido da Fisher, que proporciona um trabalho sem a linha de corte do fio aparente, com um acabamento perfeito. Então ele vem assim mais esticadinho, se você tensiona ele já vira o efeito rolotê. Além dos fios de malha tradicionais, a Fisher tem o Lume, que é um fio de malha 25mm, a mesma malha base que o do Extra Premium, porém ele passa, após a finalização, por um processo de pelletização, que faz com que ele tenha esse aspecto mais brilhoso e acetinado. Esse aspecto brilhoso e acetinado proporciona para as peças prontas um efeito tipo corino, que também é uma tendência internacional no crochê e no tricô. Além disso, eles vêm nessa case que tem o push aqui em cima, e isso facilita muito para a artesã não ficar com o fio embolando, não ter problema para transportar os fios, porque sempre vão estar aqui dentro da case preparadinhos para a utilização. A Fisher também tem o Fluff, um fio que a composição é 100% poliéster fiado, o melhor do mercado. Esse fio foi desenvolvido pensando em amigurumis, pequenos detalhes e também até vestuário. Ele, diferente dos concorrentes, vamos colocar dessa forma, tem uma torção no fio que vai proporcionar para as peças prontas mais estrutura e resistência. Então quando a gente vai fazer um amigurumi, por exemplo, e presentear uma criança, a gente fica com receio que possa estragar, descosturar, enfim, o Fluff vai proporcionar um aspecto mais resistente e de mais qualidade para suas peças prontas. Além disso, essa case vem com um total de 254 metros, o que é muito rendimento, é muito fio dentro dessa caixinha. Esse amigurumi aqui foi confeccionado com o fio Fluff, e vocês conseguem perceber, conforme eu estou segurando aqui, que a peça ela fica bem mais estruturada. Não tem nenhum tipo de estrutura no corpo, é só o fio mesmo em enchimento. Além disso, vocês podem perceber que não tem nenhuma fibrinha saltando para fora da peça, e tudo isso se deve à torção do fio e também à qualidade dele. O fio Papir, ele é o primeiro fio sustentável do Brasil. Ele é feito a partir de 2 garrafas PET para formar um novelinho como esse. Assim como outros fios, ele também vem nessa case que tem o push aqui em cima, e ele é um fio feito para simular a ráfia. Só que diferente da maior parte dos fios que a gente tem no mercado hoje, ele é um fio super resistente que não arrebenta quando você faz a utilização dele. A maior parte dos fios que simulam ráfia, eles se arrebentam e partem quando você faz esse movimento. E o fio da Fisher não tem esse problema, que vai garantir para você uma maior resistência tanto quando você estiver confeccionando a sua peça, quanto para a peça pronta posterior a isso. Além disso, ele também é muito levinho, né? Ele dá esse aspecto de ráfia que todas as grifes utilizam no crochê. Vocês podem pesquisar que a maior parte das peças de grife são confeccionadas em ráfia. Então esse é o fio da Fisher que vai se assimilar a esse material. Dentro da linha de poliéster, nós também temos o Glow, que tem a mesma base do poly, porém ele tem um fiozinho de lurex que também vai proporcionar ao fio um brilho, que se destaca ainda mais à noite. Ele é um dos fios mais luxuosos que nós temos e proporciona um acabamento lindíssimo para as peças. Tem todos os benefícios iguais ao poly, questões relacionadas à leveza, ergonomia na hora de crochetar, alto rendimento, não desbotamento e ainda assim tem o brilhinho que faz toda a diferença na peça pronta. Essa é uma peça que foi confeccionada com o Glow. Olha só como ela proporciona um acabamento bem luxuoso, fica uma coisa bem noturna realmente, mas essa questão da usabilidade também vai depender muito da cor, porque nós temos, por exemplo, cores que podem ser utilizadas sim em acessório durante o dia, como a ágata, olha só. O lurex também proporciona um pouquinho mais de estrutura com relação ao poly, mas a base é exatamente
a mesma.